Imagine que você é um policial e faz o trabalho da sua vida investigando um dos maiores chefões do Brasil. Mas, ao invés de submeter o relatório policial para a instituição que você faz parte, você vai e sequestra o filho de um chefão. Foi o que, segundo a justiça, fez um investigador de polícia que vamos contar a história hoje. E vocês vão entender que nesse mundo realmente tem louco pra tudo. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Tô mais um dia aqui pra contar essa historinha pra vocês. Fernandão, a gente já falou bastante do Marcola aqui, né, meu querido? Sabe disso aí. A gente falou, já tem um dossiê do Marcola, vários outros vídeos sobre histórias que envolvem o Marcola, esse chefão e tal. Mas essa história aqui, eu acho que pouca gente conhece. No auge do poder do Marcola, muita gente viu a oportunidade de estar perto e conseguir arrancar sua casquinha. E a história de hoje tem muito a ver com essa fita aí. O barato que nós vamos contar hoje aqui é quando o policial civil resolveu sequestrar o filho do Marcola para conseguir dinheiro. E o momento que todo mundo da organização queria mostrar serviço para ficar bem com o novo chefe. E aí, vocês que são inscritos no nosso canal, quem não é inscrito se inscreve aí, deixa seu like também. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Você acha que foi checkmate pro policial que sequestrou o filho do Marcola? Fica com a gente aí que você vai entender direitinho essa parada. Fernandão, roda a vinheta. Rapaziada, essa história que a gente vai contar aqui pra vocês consta integralmente no livro Checkmate do Josmar Josino. Ele cobriu em loco na época. Esse é um livro menos conhecido do Josmar, né? A gente costuma falar aqui do Cobras e Lagartos, costuma falar de outros trabalhos dele. O Checkmate é um trabalho que pouca gente conhece, mas diz muito do que aconteceu com o Comando de São Paulo após 2006 e após a subida, né? Essa ascensão do Marcola como chefe da organização. E também fala das consequências que aconteceram após 2006, aquela parada que o comando fez em São Paulo. Esse fato que ele contou, que o Josmar Josino contou, é anterior a 2006 e tem a ver com os primeiros desafios do Marco Williams Erbas Camacho como principal chefe da organização. Para quem não sabe, pessoal, o Marcola não foi fundador da organização, mas ele foi um dos primeiros líderes e um dos mais respeitados durante muitos anos. Exatamente porque ele expandiu as ideias da organização para outras unidades prisionais, e ele adotava uma estratégia menos violenta que o Geleão e o Cezinha, por exemplo. Marcola preferia muito mais o diálogo e convencimento do que a violência desmedida que era aplicada pelo Geleão e pelo Cezinha. Isso fez com que o líder, Marcola, conseguisse ser um dos homens mais respeitados do sistema prisional, e não só da cadeia, mas também no mundo do crime nas ruas. Quando o Marcola, em 1993, quando surgiu o comando, ele era considerado um chefe, assim como o Sombra, o Edmir Ambrosio. Mas os fundadores, como o Geleão, o Cezinha e o Misael, eles tinham mais poder e eles tinham mais privilégios, tá? Era primeiro os fundadores, depois os chefões. Mas o Marcola vai mudar essa situação, porque o Geleão e o Cezinha começam a folgar muito, e a liderança sempre desgasta, né? E eles queriam manter o comando fazendo o uso de violência, sempre usar a violência para impor as ideias do comando. Mas mais do que isso, o Geleão e o Cezinha tiveram uma briga interna com o Marcola e com vários outros presos famosos e poderosos. E aí chega no momento que o Cezinha e o Geleão mandam tirar a vida de uma mulher chamada Ana Maria Olivato, que era a esposa do Marcola. Na verdade, na época ela era ex-esposa no começo dos anos 2000, 2001, 2002, mas ela era ainda advogada do Marcola e muito ligada a ele. E a Ana Olivato, ela vai ser executada, e segundo o que consta nas leituras que nós fizemos e no livro Cobras e Lagartos do Josmar Josino, o Cezinha e a esposa do Cezinha teriam mandado tirar a vida da Ana Olivato. Depois que ela foi executada, o Marcola enlouqueceu e o Marcola resolveu que estava na hora de incitar a população carcerária a tirar o poder do Cezinha e do Geleão para colocar esse poder nas mãos de outras pessoas. Foi aí que o Marcola faz o que nós chamamos da primeira revolução da organização, em que ele consegue jogar a população carcerária contra o Cezinha e o Geleão. Ele desenterra ali um BO de Jack que o Geleão tinha e não era permitido pela organização, e ele expulsa o Cezinha, e aí esses dois ficam expulsos. O Cezinha depois é executado e o Geleão fica preso em uma outra cadeia, e a massa carcerária acaba aderindo ao Marcola. O Marcola, ele se junta com outros presos famosos, como o Edilson Pereira, conhecido como Birosca, o Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, o Rogério Jeremias de Simone,
conhecido como o GG do Mangue, o Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho. Junto com esses caras, ele forma uma nova cúpula do comando, ele distribui o poder e ele acaba virando o chefe desse principal conselho que a gente chama de sintonia final. Mas vamos lá para o fato que a gente veio contar depois desse contexto. Vamos falar do investigador Augusto Pena. Esse investigador era bastante conhecido na cidade de Suzano, que fica ali na região metropolitana de São Paulo. Suzano, pessoal, era considerado na época uma cidade-chave para o avanço do comando. Ali, junto à cidade ao lado, Itacoaquecetuba, muitos dos membros estavam trabalhando para a expansão do grupo. O investigador Pena acabou sendo responsável por investigações que envolviam Marco Williams Herbas Camacho, Marcola, que na época, em 2005, já estava despontando como principal chefe da organização. E a investigação de Pena, feita junto com outro colega, foi muito bem feita. Cara, a galera montou um baita de um dossiê com inúmeras informações. Galera, para vocês terem uma ideia de quanto Pena fez um trabalho bom na investigação, pô, galera, tinha foto do Marcola de sunga, velho. Tinha foto do documento do cara. Ele conseguiu, com delegados e juízes, permissão para colocar grampo, invadir contas do líder. Ele montou um baita de um dossiê. Era realmente uma investigação de bastante fôlego, daquelas muito bem feitas, muito bem produzidas, que certamente, se submetida às bases legais, iria com certeza levar o Marcola a pegar vários anos de cadeia a mais. Mas o que o investigador Pena, segundo o Ministério Público, fez quando estava com tudo nas mãos, toda a documentação feita, segundo a Justiça, ele resolveu dar outro rumo pro caso e arrumou um jeito de sequestrar o enteado do Marcola, exigindo dinheiro da organização. Aliás, enteado, quando a gente fala enteado, é no estrito senso da palavra, tá? Ele era filho da Ana Olivato, que foi executada pelo Gileão e pelo Cezinha, tá? Ex-esposa do Marcola. Mas pelo que conseguimos entender na obra do Josmar Josino e nas referências que nós usamos, que vai estar nos primeiros comentários, o Marcola considerava o rapaz de 19 anos como filho de verdade. Quando o Marcola começou a namorar e casou com a Ana, ele era muito pequeno, então o Marcola meio que era a figura paterna dele, daquela figura paterna do... Enfim, o Marcola era a figura paterna do menino. A Ana Olivato, ela foi a primeira esposa do Marcola, acompanhou o Marcola em toda a caminhada dele dentro do crime. Bom, segundo o Ministério Público, e o livro do Josino, que a gente citou para vocês, o Cheque Mate, o investigador Pena, junto com seu parceiro, resolveu sequestrar o rapaz e exigir um dinheiro de resgate. Aí a quantidade de dinheiro, ela diverge um pouco as informações. Algumas fontes dizem pra gente que ele pediu R$1 milhão para soltar o garoto. Outras dizem pra gente que ele pediu 300 mil no resgate. Na época, o investigador Pena ganhava aproximadamente R$2.000 por mês. Mas, segundo a sua ex-esposa, que fez depoimento contra ele, tá? Depois contra ele, o investigador Pena tinha apartamentos e outros bens. Inclusive, a esposa de Pena deu entrevistas para um canal de TV falando do marido. Eu digo pra você que não foi com um trabalho duro. Isso eu te garanto. E no sequestro, tá? Porque o que acontece? O Pena e o parceiro dele pegaram o moleque, levaram pra delegacia e ficaram sob custódia do moleque lá. No sequestro, o Pena levou o filho do Marcola pra delegacia central da cidade. Lá, segundo a justiça, Pena e seu comparsa deram um celular a ele e pediram pra ele ligar pra algum membro forte da organização que mexesse com a contabilidade. Marcola dificilmente fala em celular até hoje. Pelo que pudemos entender, a organização pagou 50 mil pra soltar o rapaz, o enteado do Marcola. E ele acabou sendo liberado. Rodrigo. Oi, eu já falei com ele já. Então, aí, o irmão, ele tá na palavra, o irmão falou que já tá indo advogado aí, faz 50 mil em cima já, tá sabendo a meada? Numa outra ligação, uma advogada do PCC confirma onde Rodrigo está. Rodrigo? Quem é? É a doutora Maria Cristina, eu só tô te avisando que eu tô saindo da Barra Funda agora pra ir pra Suzano. Você tá na seccional de Suzano, é isso? Não, central. Onde que é a central que eu não sei? É na Benjamin Constant. Rodrigo estava na delegacia de Suzano, na Grande São Paulo, e Pena trabalhava na delegacia de Suzano. Rodrigo foi solto e a investigação sobre ele não foi adiante. Mas a coisa não ficou por aí. Na época, um dos líderes da organização em Suzano e região ali, que chamava Gilmar Horta Lisboa, conhecido como Pebinha, foi preso em 2004. Segundo o Ministério Público, Pebinha teria combinado uma fuga com Pena, com o investigador Pena, a hora que fosse ser interrogado na delegacia central de Suzano. O preço da facilitação da fuga
pro Pebinha teria sido de 40 mil reais. E os membros da organização acabaram pagando, pois o Pebinha era muito importante ali para a expansão do crime. E o Pebinha era responsável por aquela região, então ele tinha meio que uma dívida com a questão do Marcola aí. E galera, veja como é que o Pena se meteu numa enrascada, o investigador. Quando o Marcola subiu ao poder, tem um monte de gente que queria se mostrar pro Marcola ali para conseguir um espaço. Então imagina quantas de pessoas não queria tirar a vida do Pena ou cobrar o Pena ali pelo que ele tinha feito. O Pebinha, então, que estava preso, né? Ele é levado para a delegacia central de Suzano e ele chega para ser ouvido nessa delegacia e acaba que ele tem que passar o final de semana no local. Na época havia apenas um agente de carceragem no local. Um dos policiais suspeitou do esquema, porque ele falou assim, mano, o que o Pebinha, que é o cara famoso aqui, o cara altamente perigoso, tá fazendo num lugar desse, apenas com um agente carcerário? Isso aqui vai dar problema. Então esse policial que não tava no esquema do policial Pena, que ia, enfim, tinha recebido para soltar o Pebinha, que era da organização, esse policial tirou o Pebinha do lugar e levou para uma outra delegacia com maior efetivo. Só que, segundo o Ministério Público, o investigador Pena já tinha combinado de soltar o Pebinha aquela noite. No fim das contas, Pebinha foi levado para outra carceragem e a organização resolveu cobrar. Como a gente pagou o investigador, esse investigador que inclusive sequestrou o filho do Marcola, vão já cobrar ele pelas duas coisas. O não cumprimento do acordo teria gerado um ataque da organização à delegacia. A organização foi lá e fuzilou a delegacia. A investigação do Pena. Havia um traficante em Suzano muito procurado, tanto pelo tráfico de entorpecentes quanto por homicídios. Pebinha era um traficante do PCC, traficante graúdo que operava em Suzano. Ligado ao PCC? Ligado ao PCC, o homem importante do PCC na cidade de Suzano. Pebinha foi preso. Foi depor na delegacia de Suzano, onde Pena trabalhava. Depois do depoimento, Pebinha tinha que voltar para a cadeia de onde veio. Porém, Pena fez um outro negócio com o PCC. Tinha sido acertado já a fuga do Pebinha. Inclusive, segundo o depoimento desse preso, o Pena e o Araújo receberam 40 mil reais para facilitar essa fuga. Era uma sexta-feira. No fim de semana, só haveria um carcereiro em Suzano. É quando Pebinha ia fugir. Mas teve um problema. Um outro policial se assustou com a possibilidade de Pebinha fugir e tirou Pebinha da delegacia de Suzano. Pena tinha se comprometido a libertar Pebinha, mas não cumpriu o que prometeu. Resultado: o PCC atacou a delegacia de Suzano 2 vezes. 6 pessoas morreram nos ataques. 3 criminosos, 2 policiais e uma parente de um carcereiro. O PCC paga, mas quer receber. Eles receberam, mas não soltaram o Pebinha. Exatamente, foi isso que gerou o ataque. Mas como o investigador Pena tinha grampeado os caras, ele sabia da quebra de acordo, ele saiu fora da delegacia antes dos caras irem atacar e ligou pedindo reforço para policiais da região. Membros do Garra, que é o grupo de elite da Polícia Civil, e do DEIC, que é do Departamento de Investigações Gerais, apareceram e trocaram o tiro com os bandidos, tá? Mas um dos policiais perdeu a vida. Além disso, galera, tem outra fita. O investigador Pena chegou a ser acusado de ter extorquido membros daquela quadrilha que fez aquele roubo famoso, aquele assalto no Banco Central de Fortaleza, que é considerado um dos maiores da história do Brasil. Pena teria levado 2 carros, mais 40 mil reais. Mas nada foi comprovado, tá? Isso foi uma acusação. Você se lembra do maior assalto a banco da história do Brasil? O assalto ao Banco Central de Fortaleza. O chefão do grupo era o Alemão, que a Polícia Federal prendeu num sítio perto de Brasília. Alemão e sua turma trabalharam lado a lado com o PCC. Quanto que ele embolsou? Segundo as nossas investigações, ele ficou no mínimo com 10 milhões de reais. 10 milhões? 10 milhões, no mínimo. O segundo do grupo do Alemão era o Moisés, também conhecido como topógrafo. Moisés é especialista em estudar o terreno e escolher o melhor lugar para furar um túnel. Pena fez um trabalho policial exemplar. Descobriu Jairo, irmão de Moisés, e investigou Jairo e Moisés.
Segundo Regina, a ex-mulher, essa investigação rendeu a Pena um Corolla, um Gol e 40 mil reais. E Moisés nunca foi preso. Está solto até hoje. Este vídeo é de autoria do próprio Pena. Ele entra na tela da esquerda para o meio. Veja de novo. Pena entra em cena. Ele cumprimenta uma advogada do PC e sai. O outro policial que aparece à direita trabalhava com Pena e também está preso. É possível ouvir a voz do Pena nessa gravação. Tudo é feito em segredo de justiça, a senhora sabe disso. Além de todos esses BOs do investigador Pena, que o investigador teria nas costas, ele também foi acusado de ter grampeado a namorada de um personagem bastante importante na história da organização também, o Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue. GG na época ajudou Marcola a destituir o Geleão e Cezinha e já começava a despontar como um membro muito importante da organização. Galera, para quem não conhece a história do GG do Mangue, faça o favor de procurar, porque tem no nosso canal aqui, mas a gente vai deixar sugestionado para vocês também. O GG, ele foi nada mais nada menos do que um dos criadores da Sintonia do Progresso, que mudou totalmente a história da organização de patamar, que foi o grupo que se especializou, o setor que se especializou no comércio ilegal de substâncias dentro e fora do Brasil. E o GG nessa época, ele estava ganhando espaço, tinha muito poder, tinha muito diálogo com a massa carcerária, e o investigador Pena, segundo as reportagens que nós vimos, resolveu grampear a namorada do GG do Mangue. Então você vê a loucura, mas você também percebe que o investigador Pena, ele tinha total noção de como que era a organização ali por dentro desse cenário. Está no grampo, Augusto, sem problema, tá? Porque eles vivem no grampo, não é novidade que depois que inventaram esse grampo, ninguém mais tem sossego. Tá. Mas disseram que a mulher dele estava, e aí eu me assustei. O mais provável é que a advogada tenha ido negociar com Pena a compra dessas fitas. Pena gravava tudo e finge ser um policial exemplar. Pena se diz incorruptível. O problema, diz Pena, é um outro policial, o Jurandir. Eu não sei quem é Jurandir. Esse então, cidadão... A vítima dessa história fui eu, agora eu vou te falar. Sabe por quê? Porque meu nome está correndo no sistema. Por que o investigador de polícia vai dar para uma advogada o grampo que ele está fazendo? É lógico que ele quer dinheiro, é lógico que ele quer dinheiro. Muito provavelmente, o Pena sabia totalmente as pessoas que ele ia extorquir e a forma como ele ia fazer. O investigador, então, acabou entrando no radar dos próprios colegas de instituição, que junto com o Ministério Público montaram um inquérito com os fatos ocorridos. Imagina, para os outros policiais falarem assim, pô, a gente está trabalhando com o inimigo que está arrumando uma série de problemas pra gente. Então os policiais se juntaram com o Ministério Público para fazer essa caça ao Pena. O investigador então saiu fora de Suzano e foi para uma de suas casas na cidade de Ibaté, no interior de São Paulo. Andando de carro, acabou sendo abordado por policiais militares e, como constava no Copom que o investigador Pena era procurado, ele acabou sendo preso. Depois, o Ministério Público descobriu que Pena já fazia esses tipos de inquérito para depois extorquir chefões. Um dos casos do investigador seria do dono de vários bingos ali na região central de São Paulo, que Pena teria feito um dossiê, um inquérito policial muito bem feito também, para chantagear o cara. Então não era só com os caras da organização criminosa ali do comando que ele mexia só. Ele mexeu com uma série de outras pessoas também. O investigador Pena foi preso e condenado e pegou uma pena, a princípio, de 22 anos de prisão. Ele precisou ser colocado em um presídio de oposição ao comando, porque os caras nunca esqueceram o que ele fez, né? A condenação saiu em 2015, mas ele já estava preso. Então, já faz uns 16 anos toda essa questão. Eu já não sei nem se ele ainda está encarcerado ou não. Mas enfim, essa história parece muito loucura, mas mostra como a falta de controle de certos agentes pode causar grandes problemas e até possibilita a entrada de policiais para o mundo do crime, por exemplo, né? Atualmente, o comando daqui de São Paulo é muito mais forte e poderoso do que na época. Alguns especialistas dizem que esse fato que aconteceu na cidade de Suzano com o Pena ajudou a constituir as táticas de ataque às delegacias usadas em 2006, quando a organização chegou a parar São Paulo. Inclusive, a gente tem um vídeo contando essa história que aconteceu em 2006. Essas táticas foram usadas para cobrar a soltura de Pebinha e, como eu falei para vocês mais atrás lá no vídeo, os caras da organização descobriram que muitas delegacias simplesmente trabalhavam sem efetivo em período noturno, facilitando os ataques rápidos. Em 2006, esses ataques foram às dezenas
e assustaram toda a população de São Paulo e, por consequência, vários lugares do Brasil, colocando a organização no imaginário da população como um dos grupos mais perigosos a serem combatidos. E aí, galera, o que vocês acharam da história? Interessante, né? Bom, quem garante que a gente possa contar essas histórias e continuar falando delas é o seu like. Se você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, vocês já estão ajudando muito no nosso trabalho. Além disso, caso caiba no seu bolso e você queira ver nosso canal crescendo cada vez mais e o nosso trabalho melhorando, você pode nos ajudar virando membro do nosso canal pela plataforma aqui ou no Apoia-se, que é rápido, fácil, prático e seguro. Só entrar lá e fazer uma assinatura a partir de R$2 que você já tem conteúdos exclusivos que a gente está colocando geralmente toda sexta-feira para vocês. Tem planos com maiores valores lá, mas vocês vão vendo o que cabe no seu bolso. E se não couber, tá tudo certo, irmão. Só deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu queria deixar para vocês também uma fala aqui que vocês gostaria que vocês pudessem assistir as nossas lives, porque agora a gente está fazendo entrevistas com especialistas em segurança pública. Então tem várias lives na aba aí ao vivo para vocês poderem assistir e, enfim, conseguirem aí ter mais conteúdo e apreciar mais o nosso trabalho. Fui, valeu, até uma próxima.